Você chegou. Seja bem-vindo a mais uma jornada pelo desconhecido. Quero saber de onde você nos acompanha e em que momento da noite está agora. Agora, ajuste o fone e tente não ser dominado pela escuridão. O primeiro sinal de que algo estava errado não veio de uma palavra, mas do silêncio. Eu estava sentada no banco do carona, olhando a cidade sumir atrás de nós, quando percebi que o Vitor quase não falava. No aplicativo, ele era cheio de piadas, me fazia rir até tarde da noite. Mas ali, dentro do carro escuro, as frases eram curtas demais, como se cada resposta tivesse sido ensaiada para soar normal. Conheci Vitor em uma semana em que eu estava vulnerável, depois de um término complicado. Ele apareceu como quem sabia o que dizer. Fotos discretas, nada espalhafatoso, uma ou outra com amigos em barzinhos, conversa envolvente, perguntas na medida. Eu me senti segura em aceitar o convite dele para jantar. A ideia era um restaurante no centro, mas na hora marcada ele mandou mensagem dizendo que estava cheio, que a fila estava enorme. Propôs então irmos para o apartamento dele. Apenas para beber um vinho, conversar melhor. Eu devia ter recusado, mas havia uma naturalidade na forma como falou, como se fosse algo simples, sem segundas intenções. Entrei no carro. O trajeto não foi longo, mas a sensação foi sufocante. As ruas iluminadas deram lugar a avenidas mais desertas. O cheiro de couro e perfume forte preenchia o carro, misturado a algo metálico que eu não conseguia identificar. O rádio desligado deixava o som do motor e do vento parecerem altos demais. Chegamos a um prédio antigo, fachada parda, janelas estreitas. O portão estava entreaberto e o porteiro não apareceu. Subimos por um elevador barulhento que tremia a cada andar. O corredor do 8º piso era frio, iluminado por lâmpadas amarelas que oscilavam. A porta do apartamento dele tinha 2 fechaduras, mas a madeira parecia nova, como se tivesse sido trocada recentemente. Assim que entrei, o ar pesado me atingiu. Não havia cheiro de comida, nem o aconchego que eu esperava. O odor era de produto, de limpeza forte, quase enjoativo, como se tivesse sido usado em excesso para mascarar outra coisa. A sala era minimalista demais, sofá de couro preto, uma mesa de vidro, prateleiras quase vazias. Mas o que mais me chamou a atenção foram as cortinas grossas, cobrindo todas as janelas, mesmo sendo cedo da noite. Vitor abriu uma garrafa de vinho já sem rolha e serviu 2 taças. Colocou uma diante de mim com um sorriso. Relaxa, aqui é tranquilo, ninguém incomoda. A frase ecoou dentro de mim de um jeito errado. Eu disse que estava de carro e que não beberia. Ele não insistiu, mas seus olhos permaneceram fixos, em mim mais tempo do que deveriam. Aos poucos comecei a notar detalhes estranhos. As paredes tinham pequenas manchas mais escuras, como se algo tivesse sido arrastado contra elas. Havia marcas de fita adesiva no chão da sala, próximas às paredes, como se algum móvel pesado tivesse sido retirado dali recentemente. Enquanto ele falava sobre a rotina de trabalho, meu olhar vagava até uma porta no final do corredor. Ela estava fechada, mas debaixo dela vazava uma linha fina de luz azulada, como de tela de computador. O problema é que não havia som algum, nenhum clique, nenhuma música, nenhum sinal de alguém usando. Quando perguntei se morava sozinho, ele demorou demais para responder. Sempre, disse por fim e mudou de assunto. Mas naquele silêncio quase imperceptível, eu juro que ouvi. Um ruído baixo, ritmado, como uma respiração contida, vindo daquela porta fechada no fim do corredor. A desculpa que encontrei foi simples, pedi para lavar as mãos. Vitor apontou o corredor sem me levantar do sofá. O gesto foi curto, econômico, como se conhecesse a distância exata entre mim e cada porta. O corredor era mais frio que a sala, com um cheiro de tinta fresca misturado à umidade antiga.
As tábuas cederam levemente sob meus pés, e a cada passo eu sentia uma vibração seca, como tubulações ocas dentro das paredes. O banheiro parecia montado de propósito. Toalhas brancas impecáveis, uma saboneteira de hotel, nada pessoal. Mesmo assim, havia 2 escovas de dente num copo de vidro. Uma azul, gasta, outra rosa, nova demais. A pia soltou água gelada com gosto de ferro e o espelho oval devolveu meu rosto num reflexo que tremia na borda, como se a luz do teto respirasse. Debaixo do armário, notei uma mancha amarelada no rejunte, recém-esfregada. Aquilo não era limpeza cuidadosa, era limpeza apressada. Voltei ao corredor, mas parei diante da porta de onde vazava aquela linha de luz azul. A maçaneta estava fria demais, metálica de gelar os ossos. Colei o ouvido na madeira e ouvi um zumbido constante, de ventilação pequena, e um outro som, mais baixo, como o clique distante de uma placa ligando e desligando. Alguém ali dentro? Ou máquinas? Os parafusos da dobradiça brilhavam diferentes dos outros, mais novos, cabeça intacta, sem arranhão. E as quinas da guarnição tinham tinta um tom acima, repintura recente. Tudo naquela porta gritava que ela não pertencia ao mesmo apartamento. Voltei devagar para a sala. Vitor tinha acendido uma luminária de coluna, a luz âmbar inventando aconchego onde não havia. Ele perguntou se estava tudo bem com um sorriso que não alcançou os olhos. Peguei o celular dentro da bolsa como quem checa mensagem, sem sinal. Abri o app de gravação e toquei em gravar, como quem gira uma aliança no dedo. A tela ficou vermelha por um instante e apaguei a iluminação antes de devolvê-lo à bolsa, com o microfone virado para fora. Se eu desaparecesse ali, pelo menos algum som ficaria do meu lado. Pedi para ver a varanda. Ele riu baixo e disse que, no 8º andar, a brisa não perdoa. Fui até as cortinas e puxei 2 dedos de tecido. Encontrei parafusos recém-colocados, unindo a esquadria ao batente e restos de fita preta, cortada rente. O vidro tinha um leve halo branco nas bordas, cola de adesivo arrancado às pressas. Do lado de fora, a cidade murmurava, mas a janela devolvia, um vento frio por uma fresta mínima, denunciando que nada ali se abria sem barulho. Vitor sumiu até a cozinha e voltou com uma tábua de frios. Queijo cortado em cubos perfeitos, 2 fatias de algo escuro que cheirava adocicado e metálico, ao mesmo tempo. Colocou a tábua entre nós e empurrou uma taça na minha direção. Eu segurei o copo de água com as 2 mãos para disfarçar o tremor. A linha azul debaixo da porta ao fundo pulsou levemente, como se uma tela trocasse de imagem. "O que tem ali?" perguntei num tom neutro. "Escritório", ele disse sem piscar, e enfiou um cubo de queijo na boca, mastigando devagar demais. Outro som veio do corredor. 3 toques curtos, abafados, como alguém tentando notificar presença. Sem chamar atenção, Vitor desviou o olhar para a cozinha por 1 segundo, mínimo, mas suficiente para me contar que ele ouviu também. Não era cano, não era geladeira. Era um aviso. Ele pegou o celular e fingiu checar algo, mas a tela estava preta. Não havia notificação nenhuma. A tensão levantou a pele do meu braço como se o ar tivesse dentes. Fiz a volta na mesa com a desculpa de procurar o banheiro outra vez. Ao passar pela porta do escritório, vi um furo minúsculo na madeira, na altura dos olhos, coberto por um recorte transparente. Encostei a unha e senti vidro morno. Lente. Pisei mais perto e o piso respondeu com um estalo que correu pelo rodapé. Do outro lado, o ventiladorzinho aumentou um tom, como se alguma mão se movesse. Recuei. Não queria que a pessoa, se houvesse uma pessoa, pensasse que eu iria embora sem tentar. No espelho do banheiro, notei poeira escura acumulada na base da moldura, como se alguém tivesse movimentado o espelho recentemente. Atrás da moldura, uma tomada recém-instalada, plástico ainda brilhante e nenhum fio ligado.
Apoiei o celular na pia, abri a câmera e virei para mim mesma só para acionar o flash frontal por um segundo, iluminando o encontro de parede e armário. Não fotografei. Eu não queria arquivos, só luz. A luz revelou riscos paralelos na tinta, altura do joelho, parecido com um arranhão de metal. Voltei para a sala com a calma mais falsa que já vesti. Vitor ocupava agora o braço do sofá, entre mim e a porta de saída, como quem não percebe a própria posição estratégica. Você parece tensa, ele disse sem ironia. É o cheiro de produto, me dá dor de cabeça, respondi. Ele abriu as janelas dos olhos um pouco, algo parecido. Com decepção atravessou o rosto e desapareceu. Do fundo, a luz azul oscilou novamente e dessa vez o som que veio não foi toque nem ventilador. Foi uma frase curta, digital, de assistente de voz, falada rápido, sem conexão. Eu ouvi um celular, arrisquei. É meu alarme. Ele mentiu seco, num horário que não fazia sentido. Para quê? Para lembrar de fechar as cortinas. O apartamento já parecia virado do avesso por dentro, e mesmo assim, as cortinas estavam fechadas desde que cheguei. Eu disse que precisava ir embora cedo. Ele não disse não, não levantou a voz, não tocou em mim. Só inclinou o corpo no meu caminho e enfiou a mão no bolso. As chaves fizeram um barulhinho limpo de metal polido. Te levo, ofereceu, mas o tom não era de oferta. O ar entre nós ficou gelado de um jeito que não era da estação. Da fresta sob a porta, no fim do corredor, subiu um fio de ar mais frio ainda, trazendo um cheiro de pano molhado e desinfetante antigo. A casa parecia respirar por ali. Apontei para a mesma porta com um gesto quase infantil. Posso ver o seu escritório antes. Sou arquiteta, adoro observar como as pessoas trabalham. Ele estudou meu rosto como quem avalia uma fenda no concreto. Não hoje, disse. Voz baixa. E a negativa não veio sozinha. Do outro lado, algo arranhou a madeira uma vez, curto, no nível do chão, como unha em verniz. Minha língua pesou na boca. Desviei os olhos para a luminária e voltei com uma proposta que inventei no caminho. Eu tenho uma coisa no carro que acho que você vai gostar. Um vinho melhor está no porta-malas. Ele riu, o riso curto que eu já tinha aprendido. A temer, você não veio de carro. E ali percebi, nada do que eu dissera desde que cheguei era confiável para ele. Ele tinha uma versão de mim gravada das conversas, detalhada demais. O erro foi meu por achar que podia improvisar diante de alguém que coleciona pedaços de pessoas. Fiquei de pé, sem pedir licença. O tapete preso sob a mesa tinha um desnível que eu não tinha notado. Vacilei e a borda levantou revelando fita. Dupla face, marcas de raspagem, um pixel de algo brilhante grudado na cola, parecia um microfone barato, esmagado. Olhei para o objeto por meio segundo, mas foi suficiente para Vitor fazer um meio passo na minha direção. Eu recuei e encostei no encosto frio do sofá. Por reflexo, escutei a bolsa. Lá dentro, o gravador ainda capturava tudo, inclusive meus batimentos. A luz debaixo da porta azulada finalmente se apagou, não em fade, mas num corte seco, como se tivesse sido arrancada da tomada. Um silêncio de subsolo tomou o corredor. Foi então que a madeira vibrou 2 vezes, leve, como se alguém lá dentro encostasse a testa do outro lado, pedindo silêncio. É melhor a gente ir, Vitor disse calmo, como quem termina uma reunião. Agora? Agora. E eu entendi que agora era uma palavra sem relógio ali dentro. Eu precisava criar uma urgência concreta, alguma coisa que o obrigasse a tirar o corpo daquela posição e os olhos do meu rosto. Virei o copo de água sobre o joelho da minha calça, derrubando tudo de uma vez. O tecido encharcado colou na pele e a água escorreu pelo piso de madeira, procurando as frestas. Droga, desculpa, eu disse, me levantando de supetão, pedindo um pano, qualquer coisa. Ele olhou para a mancha como quem vê defeito em peça nova e, irritado pela primeira vez, foi até a cozinha.
A sala sem ele ficou maior. O corredor, mais vivo. Eu dei 3 passos até a porta do escritório. Abaixei e enfiei os dedos no vão inferior. O ar que saiu dali era ainda mais frio, com o cheiro fundo de lugar sem sol. Encostei o ouvido no chão e um som baixíssimo chegou até mim. Áudio reproduzido em volume mínimo. Uma voz de mulher repetindo a mesma frase em ciclo. Tá tudo bem, tô chegando. E depois, um clique de pausa, ruído de arrasto. Outro clique. Não era pedido de socorro. Era rastro de alguém tentando manter o mundo vivo pelo telefone até a bateria aceitar morrer. Levantei antes que o gelo da tábua colasse no meu rosto. Vitor voltou com um pano e um rolo de papel. O pano cheirava a água sanitária forte e vinagre. Ele entregou o rolo e, sem olhar para mim, começou a secar o próprio piso com zelo de oficina. Eu guardei o cheiro, a frase do áudio, a temperatura do ar debaixo da porta, como quem organiza munição no escuro. Vamos, ele disse depois de torcer o pano no balde. Te levo em casa. E abriu a mão, convidando para o corredor da saída, diferente do corredor do escritório. Eu caminhei, mas meu corpo já tinha tomado uma decisão que a boca não disse. Antes de atravessar qualquer porta com ele, eu abriria a outra. Ele caminhava atrás de mim, a poucos passos de distância. O corredor que levava até a porta de saída parecia mais longo do que na chegada, como se a casa tivesse se esticado durante o tempo em que eu estive ali. O ar estava mais denso e cada lâmpada amarelada parecia se apagar e reacender em atraso, mergulhando tudo em breves intervalos de sombra. Eu sabia que não podia deixar que ele me levasse. Quando chegamos à altura da porta do escritório, parei de repente. Esqueci minha bolsa na sala. Menti, colocando a mão no bolso para disfarçar. Ele suspirou, cansado, e me deixou voltar. Foi o segundo de distração que eu precisava. Passei direto pelo sofá e fui até a porta azulada no fim do corredor. Minha mão girou a maçaneta fria antes que ele pudesse reagir. A porta se abriu com um estalo seco, revelando um espaço pequeno demais para ser um escritório. As paredes eram cobertas de espuma acústica barata, colada de forma irregular. No centro, uma cadeira de metal virada para uma tela ligada. A luz azulada vinha dela, congelada na imagem de uma chamada de vídeo pausada. No rosto parado da tela, uma mulher que eu não conhecia. O olhar dela estava arregalado, a boca entreaberta, como se tivesse sido interrompida no meio de uma frase. No chão, espalhados, celulares velhos, alguns sem bateria, outros ainda piscando notificações antigas, mensagens cortadas no meio. O cheiro era de mofo e eletrônicos queimados. O zumbido que eu ouvira antes vinha de uma ventoinha ligada a um estabilizador, e então ouvi, não da tela, mas do canto da sala, uma respiração fraca, irregular. Olhei e vi uma mulher encolhida, coberta por uma manta fina. A pele pálida, os olhos semicerrados, como alguém que não via a luz do dia há muito tempo. Meu corpo congelou, mas os olhos dela se fixaram nos meus, implorando sem emitir som. Fecha a porta. A voz de Vitor atrás de mim não foi alta. Foi calma, baixa, perigosa. Senti ele se aproximando e naquele momento meu corpo agiu antes que a mente pensasse. Corri até a janela do escritório, mais estreita, mas sem pregos como as da sala, e empurrei com toda a força. O vidro rangeu, a madeira cedeu um pouco, suficiente para deixar uma fresta. Vitor largou um grito abafado, não de raiva, mas de comando. Eu me virei e vi a chave ainda presa no bolso dele, pendendo do chaveiro com o nome queimado. Bruna. Avancei com tudo. Bati contra ele e a chave caiu no chão. Agarrei e, sem pensar, corri de volta ao corredor. A porta de saída estava a poucos metros. Minhas mãos tremiam, mas consegui girar a chave e destravar as 2 fechaduras. A madeira
pesada se abriu e o corredor do prédio me engoliu como ar fresco. Saí correndo, sem olhar para trás, até o elevador. O botão demorou a responder, e nesse tempo ouvi passos vindo da porta do apartamento. Apertei de novo e finalmente a porta metálica se abriu. Entrei, apertei o térreo e os andares começaram a passar devagar, cada número acendendo como um suspiro de alívio. No térreo, saí quase tropeçando e atravessei o portão, que ainda estava entreaberto. A rua fria me recebeu com buzinas distantes e o cheiro de poluição que nunca me pareceu tão bom. Só parei de correr quando encontrei uma avenida movimentada. Pedi um carro por aplicativo, com as mãos tremendo tanto que mal conseguia digitar. Nos dias seguintes, procurei o perfil de Vitor no aplicativo. Não existia mais, nenhuma conversa, nenhuma foto, como se tivesse sido apagado na mesma noite. Fui até o endereço do prédio com uma amiga, mas o porteiro que estava lá jurou que nenhum apartamento daquele andar estava ocupado. Até hoje eu não consigo explicar o que havia naquela sala, ou quem era a mulher encolhida que me olhou em silêncio. Mas às vezes, à noite, recebo chamadas de números desconhecidos. Quando atendo, não há voz alguma. Só uma respiração fraca, irregular, como a que ouvi naquela noite. E sempre termina com o mesmo som. Um clique seco, como alguém fechando uma porta por dentro. Eu nunca gostei de elevadores antigos. Talvez seja pela sensação de prisão, pelo som metálico das engrenagens ou pelo cheiro de ferrugem misturado com poeira. Mas naquela noite, quando a porta do elevador fechou atrás de mim, percebi que o desconforto tinha muito mais a ver com a companhia do que com a máquina. Conheci o Marcelo em um aplicativo de encontros. Ele parecia normal, simpático, fotos em lugares comuns, um café, uma praça, nada chamativo demais. Conversamos algumas vezes até que ele insistiu em se ver. A ideia era simples, uma cerveja em um bar no centro. Mas quando cheguei, ele disse que o bar estava lotado e me convidou para subir até o apartamento dele logo acima. É só um andar, disse, sorrindo. O corredor era frio, iluminado por lâmpadas amareladas que piscavam de vez em quando. O elevador chiava como se protestasse contra o peso. Quando a porta abriu, o silêncio do andar me atingiu primeiro. Não havia sons de vizinhos, nem música, nem televisores ligados. Só aquele vazio opressor que parecia me engolir. Entramos no apartamento. O cheiro foi a primeira coisa que me incomodou. Uma mistura de madeira úmida com algo químico, quase adocicado, como produtos de limpeza usados em excesso para mascarar outro odor. As paredes eram brancas demais, sem quadros, sem marcas, como se ninguém realmente morasse ali. O que mais me chamou a atenção, porém, foi a sala. Quase não havia móveis, apenas um sofá gasto, uma mesa de vidro no centro e no canto uma espécie de vitrine de vidro com cortinas fechadas por dentro. Marcelo percebeu meu olhar e disse de forma rápida, como se quisesse encerrar o assunto: "É só um armário antigo que adaptei, nada demais." Fingi que não notei. Ele abriu uma cerveja e colocou na mesa. A garrafa já estava aberta, o que me deixou ainda mais desconfortável. Inventei que não estava bebendo, e ele pareceu não se importar. Sentou-se no sofá, cruzou as pernas e começou a fazer perguntas sobre mim. Muitas perguntas, mais do que respostas, sobre meu trabalho, sobre minha família, sobre meus horários. Tudo com um tom leve, mas invasivo. Enquanto ele falava, percebi um som baixo vindo da tal vitrine no canto, como se fosse uma respiração abafada. Sorri nervosa e perguntei se havia mais alguém ali. Marcelo deu uma risada curta e respondeu: "Não, claro que não. Deve ter sido a madeira estalando." Mas eu sabia reconhecer o som de alguém respirando. Fingi que acreditei na explicação dele, mas cada segundo dentro daquele apartamento me pesava como chumbo. A luz do teto parecia fraca demais para o tamanho da sala, criando sombras alongadas que se esticavam pelo chão.
O silêncio entre uma pergunta e outra só era quebrado pelo zumbido baixo do refrigerador e, de vez em quando, aquele som abafado que eu jurava vir da vitrine de vidro no canto. Marcelo falava de viagens que tinha feito, mas tudo parecia vago. Demais. Não citava nomes de cidades, nem datas, nem pessoas. Só imagens genéricas, como se descrevesse um cartão postal qualquer. Eu sorria de vez em quando, mais por instinto de sobrevivência do que por simpatia. Em dado momento, ele se levantou para buscar algo na cozinha. Aproveitei para me levantar também, andando devagar em direção à vitrine. A cortina de tecido escuro escondia o interior, mas de perto percebi que havia pequenas marcas na base de madeira. Eram arranhões, muitos, todos no mesmo sentido, como se alguém tivesse raspado as unhas com força contra a superfície. Meu estômago se revirou. Antes que eu pudesse afastar a cortina, ouvi o som de passos voltando. Afastei-me rápido e voltei a sentar no sofá. Ele surgiu com 2 taças, já cheias de vinho tinto, colocando uma bem na minha frente. A bebida tinha um cheiro adocicado, pesado, que não combinava com vinho nenhum que eu já tivesse provado. A taça refletia a luz amarelada do teto como sangue em água. "Bebe um pouco, vai te relaxar", disse ele, encarando-me fixamente. Forcei um sorriso e disse que não podia, que estava de jejum para exames. Ele não insistiu, mas continuou olhando, como se esperasse que eu mudasse de ideia. Nesse instante, a cortina da vitrine se mexeu sozinha. Foi rápido, quase imperceptível, mas eu vi. Como se uma mão tivesse puxado de dentro e soltado. Meu coração disparou, mas Marcelo não reagiu, como se não tivesse visto nada. Resolvi testar. Perguntei de repente: "Você mora sozinho?" Ele demorou alguns segundos para responder, apoiando o queixo na mão. "Sim, sempre sozinho. Eu gosto de silêncio." A palavra sempre me ecoou na cabeça. Quando ele se inclinou para pegar sua taça, ouvi de novo. Uma respiração curta, como quem tenta se conter. Veio dali, da vitrine. Eu já não tinha dúvida. Havia alguém ou algo escondido lá dentro. Marcelo voltou a sorrir e disse com voz calma, quase doce: "Você parece tensa. Quer conhecer o único lugar desse apartamento que realmente importa?" E se levantou, caminhando em direção à vitrine de vidro. Ele caminhava devagar, como se tivesse prazer em cada passo. A luz fraca fazia o reflexo de sua silhueta se multiplicar no vidro da vitrine, e cada sombra parecia mais distorcida que a anterior. Meu coração batia tão alto que eu tinha certeza de que ele podia ouvir. Marcelo parou diante da cortina escura, pousou a mão na madeira e me olhou por cima do ombro. O sorriso não tinha nada de acolhedor, era apenas um corte frio no rosto. "Aqui", disse em voz baixa, "é onde eu guardo o que realmente vale a pena." Antes que ele puxasse a cortina, eu me levantei de repente. Minha voz saiu trêmula, mas firme o suficiente para soar convincente. "Eu preciso ir embora agora. Meu irmão está vindo me buscar. Ele sabe que estou aqui." Era mentira, mas naquele momento eu só precisava de uma saída. Ele me encarou, longamente, imóvel, como se tentasse decifrar se eu dizia a verdade. O silêncio foi sufocante. E então, de dentro da vitrine, ouvi um som nítido. 3 batidas fracas, rápidas, como se alguém estivesse tentando chamar atenção. Marcelo não se moveu. Apenas suspirou e puxou a cortina com violência. Por um instante, o tecido esvoaçou. E eu vi, não tudo, apenas o suficiente. O contorno de uma mulher encolhida, a pele pálida demais, os olhos arregalados que brilharam com a luz antes de serem engolidos pela escuridão novamente. Ela tentou falar algo, mas a voz saiu abafada, como se houvesse vidro de verdade separando nossos mundos. Eu recuei um passo, gelada. Marcelo fechou a cortina de novo, como se nada tivesse acontecido. "Curiosa demais, Camila", disse ele, usando meu nome com uma intimidade que agora soava ameaçadora. "Isso pode ser perigoso." Foi nesse instante que percebi a janela da sala, parcialmente aberta. Talvez ele tivesse esquecido, talvez fosse armadilha,
mas era minha única chance. Sem pensar, corri até ela, empurrei as folhas com toda a força e me joguei. Caí de mau jeito sobre o gramado úmido do prédio vizinho, sentindo a dor explodir no braço, mas não parei. Levantei cambaleando e corri pela rua escura até ver movimento de carros ao longe. Não olhei para trás. Não quis ver se ele vinha. Atrás de mim, se a mulher ainda estava lá, se havia outras vitrines naquela casa. Só corri até alcançar gente, luz e barulho. No dia seguinte, voltei ao prédio com 2 amigos. O porteiro jurou que não havia ninguém chamado Marcelo morando ali. Disse que o apartamento estava vazio há meses. O elevador, segundo ele, estava quebrado, inutilizado. Mas eu lembro do barulho metálico, do cheiro de produto forte, da taça de vinho na minha frente. Até hoje, quando passo por prédios antigos e ouço o estalo de madeira úmida, meu corpo inteiro se arrepia. Porque eu sei que, em algum lugar, atrás de uma cortina escura, ainda existe alguém respirando baixo, esperando que outra pessoa aceite subir só um andar para conhecer o quarto de vidro. Eu sempre tive cuidado com encontros marcados pela internet, mas naquele momento da minha vida eu estava fragilizada. Tinha terminado um relacionamento longo fazia poucos meses e, no fundo, buscava alguém que ao menos me fizesse esquecer o vazio que ficou. Foi assim que conheci Daniel. Ele parecia ser exatamente o oposto dos caras que costumam aparecer no aplicativo. Não tinha fotos forçadas, nem frases feitas. Nas mensagens, escrevia de maneira educada, interessado em saber sobre meu trabalho, minhas preferências, mas nunca de forma invasiva. A conversa fluía fácil, quase natural. No terceiro dia, ele sugeriu que a gente se encontrasse. A ideia inicial era algo simples, um café em um shopping movimentado, no centro. Mas, algumas horas antes do encontro, ele mandou mensagem dizendo que preferia algo mais tranquilo, sem barulho. Sugeriu-me buscar de carro e irmos até um restaurante discreto na Zona Norte. Eu hesitei, mas ele insistiu de forma calma, convincente, dizendo que seria mais confortável. Acabei aceitando. Quando o carro parou em frente à minha rua, senti um frio na barriga. Daniel parecia exatamente como nas fotos. Alto, cabelo castanho escuro, sorriso tranquilo. Ele desceu do carro, abriu a porta para mim e disse que era bom finalmente me ver pessoalmente. O gesto educado me deixou mais à vontade. No caminho, conversamos sobre música e viagens. Ele ouvia mais do que falava, fazia perguntas curtas e mantinha os olhos fixos na estrada. O carro tinha um cheiro forte de couro misturado com algo metálico, difícil de identificar. A estrada que pegamos logo ficou cada vez mais vazia, com poucos carros passando. Perguntei se o restaurante era longe e ele respondeu apenas: "É logo ali, você vai gostar." Depois de uns 20 minutos, percebi que estávamos saindo da parte iluminada da cidade. A rua se tornou mais escura, os postes de luz rareavam. O GPS do meu celular começou a falhar e a barra de sinal desapareceu. Tentei disfarçar a ansiedade e puxar conversa, mas Daniel não parecia preocupado com meu desconforto. Pelo contrário, sorria de leve, como se tudo estivesse absolutamente sob controle. Quando finalmente estacionou, percebi que não era um restaurante, e sim um casarão antigo, com uma placa discreta de residência para eventos privados. As janelas estavam todas fechadas, não havia movimento algum. Ele desligou o carro e virou para mim. "Aqui é mais reservado, ninguém incomoda." Meu corpo inteiro se arrepiou naquele instante. Fiquei alguns segundos em silêncio, tentando sorrir para não demonstrar o que estava sentindo. Meu instinto gritava para não descer do carro, mas ao mesmo tempo minha mente tentava racionalizar. Talvez fosse apenas um espaço alugado para jantares privados, algo diferente. Daniel notou meu desconforto. "Tá tudo bem, Clara. Eu já vim aqui outras vezes, é tranquilo. Vem, você vai gostar." A forma como disse parecia ensaiada, como se já tivesse repetido a mesma frase antes.
Saí do carro com passos lentos. O portão da entrada estava entreaberto, rangendo com o vento. A casa parecia desabitada, mas havia uma luz amarelada acesa no interior. O silêncio da rua era sufocante. Nenhum carro, nenhum cachorro latindo, nada. Entramos. O interior estava limpo demais, quase estéril. Uma mesa grande no centro da sala, arrumada com pratos, taças e uma garrafa de vinho já aberta. Mas o que mais me chamou a atenção foi a ausência de qualquer detalhe pessoal. Não havia quadros, não havia fotos, não havia nada que desse vida ao lugar. "Se serve do vinho", ele disse, puxando uma cadeira. Eu olhei para a garrafa já aberta e senti um mal-estar imediato. Minhas mãos tremiam um pouco, mas tentei disfarçar. "Prefiro água", respondi. Ele sorriu, mas não disse nada. Apenas serviu para si e bebeu devagar, me observando o tempo todo. Conversei pouco, tentando pensar em uma desculpa para sair dali. Inventei que precisava avisar minha amiga que cheguei bem, mas quando tirei o celular da bolsa, percebi que não havia sinal. Mostrei a tela a ele, como se fosse algo trivial. Ele apenas disse: "É assim por aqui, o sinal não pega direito. Mas relaxa, a gente não vai demorar." O modo como disse, "a gente não vai demorar", me gelou por dentro. Foi então que ouvi um barulho vindo do corredor, como se uma porta tivesse sido fechada. Olhei rápido, mas não havia ninguém. Daniel pareceu não se incomodar, como se já soubesse que havia algo ou alguém ali. Meu coração acelerou. Levantei da mesa com a desculpa de ir ao banheiro. Caminhei pelo corredor estreito e percebi que havia 3 portas fechadas. Uma delas tinha arranhões perto da maçaneta, como se alguém tivesse tentado sair com desespero. O estômago revirou. Apertei o passo, voltei para a sala e disse que precisava ir embora. Daniel levantou devagar, me encarando e disse: "Você ainda não entendeu, né? Aqui ninguém vai te incomodar. Ninguém mesmo." Nesse instante, ouvi novamente um barulho vindo do corredor. Dessa vez, não era uma porta, eram passos. Os passos ficaram mais fortes, ecoando pelo corredor estreito. Eu congelei, sem saber se corria para a porta de entrada ou se ficava imóvel, torcendo para estar enganada. Daniel, ao contrário, parecia tranquilo, como se aquilo fizesse parte do plano. Uma das portas se abriu devagar. A luz fraca da sala iluminou parcialmente a figura que saiu de lá. Uma mulher, magra, com os cabelos desgrenhados e o olhar perdido. Ela caminhava devagar, como se estivesse desorientada, e parou ao ver minha presença. Seus lábios se moveram em silêncio, mas não consegui ouvir nenhuma palavra. Meu coração disparou. "Quem é ela, Daniel?" perguntei, a voz trêmula. Ele apenas sorriu, levantando o copo de vinho, como se brindasse. Ela também veio para um jantar tranquilo, mas não soube confiar. Agora está aprendendo. A mulher recuou quando Daniel se aproximou dela, como se tivesse medo. O instinto de sobrevivência me fez reagir. Corri em direção à porta de entrada, mas ela estava trancada por dentro com um ferrolho pesado que não havia notado antes. Minhas mãos tremiam enquanto tentava soltar, ouvindo os passos rápidos atrás de mim. "Clara", ele disse com calma, "você não precisa fazer isso. Ninguém precisa se machucar." Consegui soltar o ferrolho com um tranco. Abri a porta e corri para a rua sem olhar para trás. A noite estava fria, silenciosa, e meus saltos batiam contra o asfalto molhado. Continuei correndo até encontrar a avenida principal, onde finalmente consegui sinal no celular. Liguei para uma amiga que veio me buscar em choque. Contei apenas parte do que aconteceu, sem detalhes, porque até hoje tenho dificuldade em acreditar. Nos dias seguintes, denunciei o perfil no aplicativo. Ele desapareceu. Procurei o endereço e ele me levou, mas nada constava oficialmente, como se a casa fosse invisível para registros públicos. Alguns vizinhos disseram que o lugar estava fechado há anos, sem moradores. Nunca mais vi Daniel.
mas de vez em quando recebo mensagens de números desconhecidos, sempre curtas, sempre iguais. Pronta para um jantar tranquilo? Rafael nunca foi muito de aplicativos, mas depois de semanas de insistência dos amigos, decidiu criar um perfil. Não tinha grandes expectativas, mas quando conheceu Marina, se surpreendeu. Ela parecia diferente das outras garotas que ele havia encontrado. Fotos simples, sempre sorrindo, nada de poses exageradas. A conversa fluiu fácil, como se já se conhecessem. No terceiro dia de troca de mensagens, Marina sugeriu se encontrarem. Podemos ir a um bar tranquilo que eu conheço. Não é cheio de gente e dá para conversar em paz, disse. Rafael estranhou a pressa, mas acabou aceitando. Na sexta-feira à noite, ela mandou a localização. Não era um bar famoso, mas sim um lugar escondido em uma rua lateral, sem muito movimento. Ele considerou desistir, mas Marina mandou um áudio rindo, dizendo que valeria a pena. Aquela naturalidade desarmou suas defesas. Ao chegar, viu Marina na porta. Ela era exatamente como nas fotos, talvez até mais bonita. Vestido preto simples, cabelo solto, um sorriso que parecia sincero. Conversaram alguns minutos do lado de fora antes de entrarem. O bar era pequeno, iluminado por luzes vermelhas, com poucas mesas ocupadas. Rafael pediu uma cerveja, Marina preferiu vinho. O papo continuou leve, mas algumas coisas chamaram atenção. Marina perguntava muito sobre ele. Onde morava, se morava sozinho, se tinha carro, se saía muito à noite. Quando ele devolvia perguntas, ela respondia de forma vaga, desviando o assunto com charme. A cada resposta incompleta, compensava com um sorriso ou um toque leve no braço. Depois de quase uma hora, Marina sugeriu mudarem de lugar. Aqui está ficando barulhento, conheço um espaço mais reservado, disse. Rafael hesitou, mas ela segurou sua mão com firmeza e o puxou para fora. A poucos metros dali, havia um estacionamento quase vazio. Ela apontou para um carro prata e disse, podemos ir juntos, é rapidinho. Rafael parou, desconfiado. Prefiro ir com o meu carro, se não se importar. Marina riu, mas dessa vez o sorriso não parecia tão natural. Como quiser, me segue então. Eles dirigiram por ruas cada vez mais afastadas, até chegarem a uma casa de fachada discreta, sem janelas aparentes. Marina estacionou, saiu do carro e fez sinal para ele entrar. O coração de Rafael batia acelerado, mas parte de si ainda acreditava que podia ser apenas um encontro fora do comum. Quando cruzou a porta, percebeu que não havia música nem ambiente de bar. Apenas um cômodo amplo, mal iluminado, com 2 cadeiras e uma mesa no centro. Em cima da mesa já havia 2 taças de vinho servidas. Rafael parou na entrada, desconfiado. Não lembrava de ter visto ninguém preparar aquelas taças. O cheiro forte do vinho preenchia o ambiente, mas havia também outro odor, metálico e pesado, difícil de ignorar. Marina entrou primeiro. Sentou-se em uma das cadeiras e cruzou as pernas com naturalidade. Senta, fica à vontade, disse, como se tudo fosse absolutamente normal. Ele se aproximou devagar, mas permaneceu de pé. Você disse que era um bar mais reservado. Que lugar é esse? Marina não respondeu de imediato. Pegou a taça diante dela, girou o vinho como quem saboreava o aroma e bebeu um gole lento, os olhos fixos nele. É um espaço que uso quando quero tranquilidade. Aqui ninguém incomoda. A resposta não ajudou. O coração de Rafael acelerava. Tentou rir para disfarçar. Olha, não quero ser mal educado, mas está tarde. Talvez seja melhor a gente deixar para outro dia. Ele já se virava para sair quando a porta atrás de si fechou com um estrondo. Não havia vento. Não havia ninguém além deles. Virou-se rápido, mas a porta já estava encostada, como se nunca tivesse batido. Sentiu o suor frio escorrer pela nuca. Você trancou? Perguntou,
a voz falhando. Marina sorriu, apoiando os cotovelos na mesa. Rafael, você acha que eu ia te trazer até aqui para te deixar ir embora tão rápido? Ele deu um passo para trás. O instinto gritava para correr, mas algo no olhar dela o mantinha paralisado. Era como se ela tivesse se transformado de repente, como se a leveza da conversa anterior fosse apenas uma máscara. Quem mais sabe que você está aqui? Perguntou num tom suave, mas carregado de ameaça. Minha amiga. Ela sabe, mentiu rápido. Marina levantou uma sobrancelha, inclinando a cabeça. Espero que saiba mesmo, porque geralmente eles não avisam ninguém. Nesse instante, Rafael ouviu um ruído vindo do cômodo ao lado, como se algo tivesse arrastado pelo chão. O sangue gelou. Tem mais alguém aqui? Perguntou. Marina levantou-se devagar, caminhando em direção a ele. Você não precisava se preocupar com isso. Se tivesse confiado em mim desde o início. Ele recuou até encostar na parede. O som no outro cômodo se repetiu, mais forte, como passos pesados arranhando o piso. Marina parou a poucos centímetros de distância, aproximou os lábios do ouvido dele e sussurrou. Agora você entende por que eu não gosto de bares cheios. O sussurro dela gelou a espinha de Rafael. Ele tentou empurrá-la para se afastar, mas Marina apenas sorriu, como se divertisse com o medo dele. O barulho no cômodo ao lado cessou de repente, deixando a casa mergulhada em um silêncio sufocante. Era como se até a respiração de Rafael ecoasse alto demais. Num impulso, ele correu até a porta e tentou abri-la, mas a maçaneta girava em falso, como se não estivesse conectada a nada. Virou-se para trás, e Marina já não parecia a mesma. O sorriso suave havia sumido, substituído por uma expressão fria, quase ausente. Eles sempre tentam a porta primeiro, disse em tom neutro, como quem repete uma frase pela centésima. Vez antes que pudesse reagir, a porta do cômodo ao lado se abriu lentamente. Rafael prendeu a respiração. Uma sombra se projetou na parede, alta, desajeitada, como de alguém que cambaleava. O som dos passos se aproximava, e Marina simplesmente se afastou, dando espaço como se fosse anfitriã de algo que já estava ensaiado. Da escuridão, surgiu um homem magro, olhos fundos, pele pálida demais, vestindo roupas amarrotadas. Ele não dizia nada, apenas olhava para Rafael com uma mistura de curiosidade e fome. Marina se posicionou ao lado dele, apoiando a mão em seu ombro, como quem apresenta um convidado. Esse é Paulo. Ele também veio por acaso, mas nunca mais saiu. Rafael sentiu a garganta fechar. O homem deu um passo à frente, arrastando os pés, e foi então que Rafael percebeu. Havia mais gente ali. Outros vultos surgiam ao fundo do corredor, rostos vazios, olhares vidrados. Marina parecia satisfeita. Agora você entende, ninguém aqui está sozinho, nunca. Num ato desesperado, Rafael chutou a porta com toda a força. O impacto fez a madeira se abrir em estilhaços e ele saiu correndo pela rua escura sem olhar, para trás. Só parou quando alcançou a avenida principal, onde finalmente havia movimento de carros e luz. Quando voltou a respirar com calma, procurou a localização que Marina havia enviado. Não existia. O endereço simplesmente não aparecia no mapa, como se nunca tivesse sido registrado. Nos dias seguintes, apagou o aplicativo, trocou o número e tentou esquecer. Mas toda vez que passava por ruas mais desertas, sentia o mesmo arrepio, como se Marina ainda estivesse em algum lugar, esperando pelo próximo encontro. Meu nome é Camila e eu nunca vou esquecer da noite em que conheci o André. Eu tinha saído de um relacionamento difícil e estava naquela fase em que a gente tenta se distrair. Baixei um aplicativo de namoro sem grandes expectativas, mas ele apareceu logo nos primeiros dias. Diferente dos outros, André parecia realmente interessado. Ele escrevia bem, tinha senso de humor e, acima de tudo, não parecia apressado demais.
A gente conversou quase uma semana antes de marcar algo. O combinado era simples: jantar em um restaurante italiano no centro, nada fora do comum. Eu cheguei antes e ele já estava me esperando na porta. Era exatamente como nas fotos, talvez até mais bonito. Educado, abriu a porta para mim, puxou a cadeira, parecia um verdadeiro cavalheiro. Durante a primeira hora eu pensei que finalmente tinha dado sorte. Só que no meio do jantar, ele sugeriu irmos a um lugar mais tranquilo. Disse que o restaurante estava muito cheio e que queria conversar melhor comigo. Comentou de um bar discreto que ficava a poucos minutos dali. Eu quase recusei, mas acabei aceitando porque até então ele não tinha feito nada estranho. Entramos no carro dele e seguimos por ruas que eu não conhecia. Aos poucos, as luzes da cidade foram ficando para trás. O caminho parecia longo demais para ser a poucos minutos. Perguntei onde exatamente ficava o bar e ele disse apenas: "Você vai gostar, é especial." A forma como ele falou me deixou desconfortável, mas tentei me convencer de que estava exagerando. Quando estacionamos, percebi que não era um bar. Era uma espécie de galpão, com uma fachada mal iluminada e uma porta de ferro pesada. Não havia nenhuma placa, nenhuma indicação de que funcionava algo ali. Eu gelei. Perguntei se não havia engano, mas ele apenas sorriu e disse para eu confiar. Por dentro, o lugar era silencioso demais. Um corredor estreito levava a uma sala com uma mesa e 2 cadeiras. Não tinha música, não tinha outras pessoas, só uma garrafa de vinho já aberta esperando. Eu fiquei parada na porta, sentindo o corpo inteiro me dizer que não devia entrar. André se sentou em uma das cadeiras e fez sinal para eu me aproximar. "Relaxa, aqui é só nosso", disse. O tom não era de convite, era de quem já tinha decidido por mim. Naquele momento eu sabia que tinha 2 escolhas: ou fingia calma para ganhar tempo, ou mostrava meu pavor e arriscava piorar a situação. Respirei fundo e entrei devagar, tentando parecer menos nervosa do que estava. Sentei na cadeira de frente para ele, mas mantive a bolsa no colo como se fosse um escudo. Ele serviu o vinho em 2 taças, mesmo sem perguntar se eu queria. Eu disse que preferia não beber, inventei que estava tomando antibiótico. Ele me encarou por alguns segundos que pareceram uma eternidade. E então bebeu sozinho, como se estivesse testando minha reação. Enquanto conversava, André começou a fazer perguntas que não tinham nada a ver com o clima de um primeiro encontro. Quis saber meu endereço completo, se eu morava sozinha, qual era a minha rotina de trabalho. Tentei responder de forma vaga, mas ele insistia em detalhes. A cada vez que eu desconversava, ele sorria de um jeito estranho, como se estivesse gostando de me ver desconfortável. Foi então que ouvi um barulho atrás da porta do corredor, um arranhar baixo, como se alguém tivesse passado a mão na parede. Meu corpo inteiro arrepiou. Perguntei se havia mais alguém no lugar e ele disse apenas: "Não se preocupe com isso." Essa resposta me deixou ainda mais apavorada, porque não era um não, era só um aviso para eu não perguntar mais. Eu precisava sair dali. Inventei que estava passando mal, que precisava de ar. Levantei devagar e quando cheguei perto da porta, percebi que estava trancada por dentro com uma chave que não estava na fechadura. Virei para ele e perguntei se podia abrir. Ele se levantou devagar, como quem aprecia o momento, e disse: "Mas você acabou de chegar." Nesse instante, o barulho no corredor ficou mais alto. Era como passos arrastados, pesados, indo e voltando. André pareceu não se incomodar, pelo contrário, parecia se divertir. Ele se aproximou de mim e meu coração parecia querer sair pela boca. Juntei toda a coragem que tinha e empurrei a cadeira contra ele. Não foi um golpe forte, mas o suficiente para me dar alguns segundos. Corri pelo corredor sem olhar para trás, guiada só pelo instinto. Quando cheguei à porta de ferro da entrada, percebi que ela também estava trancada. Comecei a bater com força, gritando, mesmo sabendo que provavelmente ninguém me ouviria naquela rua deserta. Foi então
que ouvi a voz dele atrás de mim. Calma, sem pressa. Camila, você não devia ter feito isso. Quando ouvi a voz dele atrás de mim, minhas pernas quase falharam. Virei rápido e vi André parado a poucos metros, como se estivesse me observando brincar de tentar fugir. O sorriso no rosto dele não era de quem estava irritado, era pior. Parecia satisfeito. Olhei em volta, desesperada, e percebi uma pequena janela lateral, alta, com grades enferrujadas. Sem pensar, arrastei uma caixa de madeira que estava encostada na parede e subi. As grades estavam soltas em um dos cantos, enfraquecidas pelo tempo. Empurrei com toda a força que tinha, rasgando as mãos no ferro, mas consegui abrir espaço, suficiente para passar. Atrás de mim, os passos dele começaram a se aproximar devagar. Eu conseguia ouvir a calma na respiração dele, como se tivesse todo o tempo do mundo. Não adianta, ninguém passa daquela rua sem ser visto, disse em voz baixa, quase sussurrada. Isso me deu ainda mais forças para tentar. Consegui passar pela fresta da janela e caí do outro lado, machucando o joelho no chão áspero. Era um beco lateral, escuro, mas pelo menos estava fora daquela sala. Corri sem olhar para trás, tropeçando, até encontrar uma avenida iluminada alguns quarteirões à frente. Só então, ao ver movimento de carros e pessoas, senti que talvez estivesse salva. Peguei um táxi tremendo da cabeça aos pés e pedi para o motorista me levar direto para casa. Não contei nada para ele. Apenas fiquei em silêncio, tentando controlar o choro. No dia seguinte, procurei no aplicativo o perfil de André. Não existia mais. Nem mensagens, nem fotos, como se ele nunca tivesse estado lá. Pesquisei pelo endereço do galpão, mas não havia registro de nada funcionando ali. Alguns vizinhos disseram que o lugar estava abandonado havia anos. Até hoje, eu não sei o que realmente aconteceria comigo se eu tivesse ficado mais alguns minutos naquela sala. O que sei é que nunca mais consegui usar aplicativos de namoro sem sentir medo. E às vezes, quando caminho sozinha em ruas desertas, tenho a sensação de que alguém ainda me observa com aquele mesmo sorriso.